Olá, meus irmãos, quero saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Estou aqui alegremente passando para convidar você para nós fazermos uma breve reflexão na palavra do nosso Deus. E nesta ocasião, o texto no qual nós iremos observar e destacar algumas ideias centrais é o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44. Nesse texto, a palavra do Senhor fala sobre a oferta da viúva pobre. E pensando sobre esse texto, então eu quero chamar a sua atenção para nós partirmos do princípio, da importância de destacarmos que a prática da entrega de oferta é algo muito primitivo na história da humanidade. E os primeiros registros de alguém que se dispôs a entregar oferta ao Senhor encontra-se em Gênesis capítulo 4, versículo de número 3. E esse indivíduo foi Caim. Dentro do mesmo contexto, muito próximo ali a Caim, o seu irmão Abel também se dispôs a oferecer uma oferta ao Senhor. E diz o texto que o Senhor ele recebeu a oferta de Abel, ao passo que o Senhor recusou a oferta de Caim. E como nós já conhecemos o contexto ali da história de Caim e Abel, eu não vou aprofundar no assunto. Eu estou só usando esse ponto de referência para nós argumentarmos um pouco sobre o conceito de oferta na Bíblia. Posteriormente, depois do caso de Abel e Caim, nós temos um próximo registro de alguém que se dispôs também a oferecer uma oferta ao Senhor, dessa vez em holocausto. Foi Noé, depois que o Senhor deu livramento para Noé e a sua família, depois que Noé saiu da arca e ele voltou ao solo para cultivar o solo, cultivar a terra, ele erigiu ou ergueu um altar e ofereceu um holocausto ao Senhor com a atitude de adoração pelo livramento que o Senhor lhes deu. Posteriormente, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, também há registro deles fazendo ofertas ao Senhor. O que eu quero destacar também, meus irmãos, é que até os dias de Moisés, as ofertas elas eram feitas individualmente por indivíduos, isoladamente. Porém, depois de Moisés, a entrega de oferta ela passou a ser mandamento. Ela entra no critério de mandamento. Porém, mesmo sendo mandamento, sendo ordenanças do Senhor, essas ofertas elas devem continuar sendo voluntárias, ou seja, o adorador, o ofertante, ele tem que estar com o coração aberto, um coração voluntário para fazer essas ofertas ao Senhor em atitude de adoração. Então, de acordo com Êxodo, capítulo 25, versículos de 1 a 9, nós encontramos o Senhor recomendando o povo de Israel fazerem oferta. Essa oferta em Êxodo, capítulo 25, estava relacionada à entrega de ouro, de prata, de bronze, materiais metálicos para que fosse construído o tabernáculo, aquele tabernáculo, a Arca da Aliança, onde o povo de Israel, eles carregavam aquele tabernáculo durante a sua peregrinação até a terra prometida. Também nós temos a recomendação da oferta pelo pecado, que se encontra em Levítico, capítulo 4, a partir do versículo 27, o Senhor recomendou, por meio de mandamento, de ordenança, para que fosse feita ofertas sacrificiais para a remissão de pecado daqueles que cometiam pecados. E posteriormente também em Levítico, capítulo 27, a partir do versículo 30, vem as recomendações para a entrega dos dízimos, oferta em forma de dízimo, onde o povo eles deveriam ofertar 10% da sua produtividade anual, eles levavam e depositavam aos pés do sacerdote. João Calvino ele faz uma classificação interessante a respeito das ofertas. João Calvino ele classifica duas categorias de oferta. Ele diz que existem as ofertas adorativas, e existem as ofertas expiatórias. As ofertas expiatórias eram todas aquelas ofertas que eram feitas por meio da imolação de animais para a remissão de pecado das pessoas.
E as ofertas adorativas eram todas aquelas ofertas que eram depositadas em alimentos, em joias, em ouro, em prata, para a manutenção do templo e também para o sustento dos sacerdotes. Então veja que é interessante essa classificação que João Calvino faz. Então, as ofertas expiatórias, elas apontavam para Cristo, porque haveria nesse tipo de oferta a imolação ou a morte de um animal. E a morte daquele animal, daquele cordeiro, ele representava a pessoa de Cristo. Porém, depois que Cristo veio, ele cumpriu o sacrifício perfeito, essas ofertas expiatórias, elas já não são mais recomendadas e elas não têm mais o seu valor, a sua utilidade nos dias atuais. Então agora, pensando em nós na atualidade, a oferta que resta para nós fazermos é a oferta adorativa, que é a oferta que, mesmo sendo dinheiro, sendo donativos que nós depositamos, consagramos para a manutenção do templo, para o sustento, né, de obreiros e para a obra evangelística, então isso tem uma tonalidade de adoração, para que o reino de Deus ele seja expandido por meio desses recursos, né, que nós depositamos na casa do Senhor. E as ofertas, irmãos, a entrega de ofertas é algo muito sério diante dos olhos de Deus. Então nós precisamos pensar nisso. As ofertas são algo muito sério diante dos olhos de Deus. Então veja que no capítulo 1 de Isaías, o Senhor ele chamou severamente a atenção de Israel, porque Israel estava vivendo uma vida de pecado, uma vida devassa, mas eles tinham prazer em aproximar-se do altar do Senhor e oferecer sacrifícios. Eles ofereciam sacrifícios, ofereciam as ofertas, eles faziam as suas festas religiosas, litúrgicas. No entanto, eles estavam vivendo uma vida de pecado que o Senhor abominava. E o Senhor chamou a atenção para que, antes deles oferecer a sua oferta ao Senhor, eles deveriam cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua vida de santificação, para que a sua oferta fosse aceita diante do Senhor. Um outro detalhe, isso é, falando da adoração, da oferta com relação a Deus, com relação ao nosso direcionamento até Deus. E pensando na adoração ou na oferta com relação aos nossos irmãos, também tem o seu significado. Em Mateus capítulo 5, versículos de 23 a 24, o Senhor Jesus ele diz que se alguém tiver alguma rixa, alguma contenda com seu irmão, ao chegar perante o altar do Senhor para fazer a sua oferta, se a pessoa lembrar-se dessa comunhão quebrada com seu irmão, ele deve voltar, se reconciliar com seu irmão e depois ele entregar a sua oferta. Então veja que a oferta diante dos olhos de Deus, ela tem um significado muito importante. Voltando agora a pensar no texto que nós indicamos para os irmãos ler, nós vemos Jesus chamando a atenção dos seus discípulos e também a nossa atenção para dois personagens diferentes. O grupo dos ricos que depositaram grandes quantidades de oferta no gasofilácio e uma pobre viúva que chegou ali e ela depositou apenas 2 pequenas moedas no gasofilácio. Algo insignificante, algo que não seria perceptível aos olhos comuns de qualquer pessoa por causa da aparente insignificância. Diante disso, eu quero convidar você para nós pensarmos sobre sinceridade perante o Senhor na adoração. Esse é o tema da nossa reflexão, ok? Sinceridade na adoração, sinceridade perante o Senhor na adoração. E em primeiro lugar, nós podemos destacar que uma pessoa sincera na adoração ao Senhor, ela é comprometida em fazer o que agrada ao Senhor e não o que impressiona os homens. Por que eu estou falando isso? Olhando para o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44. É porque quando os ricos, diz o texto, eles chegavam para fazer as suas ofertas ali no templo, eles depositavam grandes quantidades de moedas, né, de dinheiros, ali no gasofilácio. E aquele volume de moedas, de oferta que caía no gasofilácio, fazia barulho, e aquilo impressionava, chamava atenção, era perceptível aos olhos, aos ouvidos humanos. Ao passo que uma pobre viúva, ou uma pessoa que chegava com apenas 2 pequenas moedas, depositava no gasofilácio daquele, que com certeza era um grande,
Não fazia diferença nenhuma. Então, por isso, os ricos, eles demonstravam essa preocupação de impressionar com a quantidade da sua oferta depositada no gasofilácio. Ao passo que a pobre viúva, ela não estava impressionada em chamar a atenção das pessoas com a quantidade, o volume da sua oferta. Mas o interesse daquela mulher, a disposição daquela pobre viúva, era de demonstrar a sua adoração verdadeira, a sua adoração sincera perante o Senhor. Portanto, de acordo com a classificação que Calvino faz, aquela mulher, ela expressou ou ela depositou a sua oferta no gasofilácio naquele contexto que Jesus estava observando, com essa perspectiva de adoração, de adorar o Senhor, de entregar a sua oferta reconhecendo a grandeza e a providência de Deus sobre a sua vida. Diante disso, eu quero desafiar você a pensar sobre o aspecto de como você tem feito a sua devoção adorativa ao Senhor por meio da entrega da sua oferta, por meio da entrega do seu dízimo. Qual que é a sua intenção? Qual que é a sua perspectiva quando você deposita a sua oferta no gasofilácio para a manutenção da obra do Senhor? Tem esse caráter, tem essa perspectiva adorativa? Ou será que tem o propósito de chamar a atenção das pessoas? Pense nisso. O propósito da oferta ou da adoração por meio da oferta é de adorar o Senhor pelo que Ele é e a atitude de gratidão pelo que Ele tem feito na nossa vida. Mas em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para um outro aspecto desse texto. É que, em segundo lugar, uma pessoa sincera na adoração ao Senhor oferece o seu melhor para o Senhor. Então veja que o texto diz que aquela mulher, ela ofereceu tudo que ela tinha ao Senhor. Ou seja, no gasofilácio ela depositou tudo que ela tinha. Esse texto aqui, ele não serve de base. Ele não serve de base para nós fazermos campanha de que os membros da igreja têm que dar toda a sua renda para a igreja. E o Senhor, em momento algum, ele recomenda isso. O Senhor não recomenda isso, Ele recomenda a fidelidade do seu povo para que sejam fiéis ao Senhor e deposite, ou melhor, contribua, né, com aquilo que o Senhor tem dado a você, que o Senhor tem nos dado, a gente contribuir com a obra do Senhor para a expansão do seu reino aqui na face da terra. Mas o interessante é que aquela mulher, ela dispôs o seu coração para dar tudo quanto ela tinha. Foi uma voluntariedade dela, ela quis fazer assim, ela quis proceder assim, era tudo que ela tinha. Mas o interessante, irmãos, é que aquele pouco que ela tinha era o seu melhor, era o melhor que ela tinha para oferecer ao Senhor naquele momento. Enquanto os ricos, contrastando com essa viúva, eles davam muito, eles depositaram muito, mas eles depositaram o que sobrava. Enquanto a mulher, ela deu do pouco que tinha, que eram as suas primícias. O que isso chama a nossa atenção, ou o que isso poderia nos impressionar? É porque aquela mulher, irmãos, ela abriu o seu coração, demonstrando a sua confiança, porque uma pessoa que faz isso, ela deposita uma confiança muito grande na providência, no cuidado de Deus, reconhecendo que tudo que ela tem, que tudo que está sobre as suas mãos é proveniente do cuidado de Deus, é proveniente da providência de Deus sobre a sua vida, e por isso ela quis adorar o Senhor dessa forma, depositando tudo quanto ela tinha, ou melhor, depositando o melhor que ela tinha para o Senhor. Então o desafio para mim e para você, e a pergunta para nós é: como nós temos adorado ao Senhor por meio da nossa entrega de oferta, por meio da entrega dos nossos dízimos? Qual tem sido a nossa intenção ao fazer isso? Nós temos tido a intenção de fato adorar o Senhor, de fato servir ao Senhor com o melhor da nossa vida? Ou nós temos segundas intenções, achando que nós vamos consagrar nossa oferta, o nosso dízimo ao Senhor, para que Ele multiplique muito mais ainda a nossa renda? Sim, o Senhor promete isso, mas essa não deve ser a nossa intenção. A nossa intenção deve ser adorar o Senhor pelo que Ele é. E ao entregar a nossa oferta a Ele, entregar com essa disposição de um coração grato, um coração sincero diante dEle. Diante disso, eu quero concluir fazendo 3 rápidas aplicações desse texto para a nossa vida. Pensando nesse comportamento da viúva pobre, que deu o seu melhor para o Senhor, o seu máximo diante daquele contexto, eu quero dizer para você o seguinte:
não faça nada para o Senhor tentando impressioná-lo com os rituais legalistas desprovidos de adoração sincera. Esse foi o comportamento dos ricos, que depositaram grandes quantidades, mas estava desprovida do verdadeiro significado de adorar o Senhor. A segunda aplicação é: não se incomode se as pessoas julgam insignificante a quantidade do que você tem para oferecer ao Senhor, desde que você está oferecendo o seu melhor, mesmo sendo pouco diante dos olhos humanos, mas se é o seu melhor, o Senhor vai se alegrar grandemente com a sua oferta. E em terceiro e em último lugar, não tenha medo de consagrar ao Senhor o que você tem de melhor. Afinal de contas, todo o nosso sustento vem dele. Que Deus nos abençoe e que essa mensagem possa incomodar o nosso coração, para nós termos um coração disposto a ofertar a nossa vida e tudo que nós temos de melhor para o Senhor. Deus abençoe. Amém.